Gostaríamos de dar as boas-vindas aos nossos irmãos, amigos, estudantes, pessoas que nos visitam, para mais essa reunião no meio de semana. E para nós darmos início, como é de costume, de uma maneira bastante alegre, aqueles que puderem, por favor, se colocar em pé, nós vamos entoar um cântico de louvor a Jeová. O cântico de número 97. Tem por tema, a palavra de Deus nos ajuda a viver, baseado em Mateus capítulo 4, versículo 4. Após a oração, o nosso irmão Giovanni Vieira nos representará em oração. Vamos cantar então alegremente o cântico 97. É realmente um prazer muito grande nós estarmos reunidos nessa noite, rever os nossos irmãos, sermos encorajados mutuamente, e darmos também encorajamento aos nossos irmãos. A reunião desta noitinha, ela é baseada no segundo livro das Crônicas, o capítulo 34 ao 36. Nós vamos observar aqui em Tesouros da Palavra de Deus, a primeira sessão, um tema bastante interessante. Você está aplicando tudo o que aprende da Palavra de Deus? De que maneiras nós podemos pôr em prática aquilo que ouvimos e aprendemos? Uma pergunta interessante em Joias Espirituais, como o que aconteceu com o fiel rei Josias serve de alerta para nós, nos nossos dias também. Queremos também observar, aqui na segunda sessão, e faça seu melhor no ministério, as demonstrações que serão feitas pelas nossas irmãs. Também nós queremos dar atenção ao discurso com um tema bastante interessante. Use o poder da palavra de Deus na pregação. Em nossa vida cristã, uma provisão muito amorosa de Jeová. Você está usando bem a Bíblia em áudio? Com certeza nós vamos derivar bastante proveito. E por fim, estudo bíblico de congregação. Então nós queremos dar início à nossa reunião, a primeira parte, em Tesouros da Palavra de Deus. Você está aplicando tudo o que aprende da Palavra de Deus? Para isso, vamos dar atenção ao nosso irmão Gabriel Campos. A leitura dessa semana, irmãos, ela nos trouxe uma lição muito importante e também uma pergunta que podemos usar de autoanálise. Porque é comum, irmãos, durante toda a nossa vida, ouvimos sobre muitas coisas, aprendemos sobre muitas coisas, mas também poderíamos nos fazer a pergunta tema desta parte. Será que estamos aplicando tudo o que aprendemos da palavra de Deus, da sua organização, dos anciãos, de irmãos maduros? Então podemos tirar um exemplo desse aqui do relato que vemos na semana, do rei Josias. Então, durante uma obra de restauração ali ocorrida no reino, ocorrida pelo reino ali por próprio rei Josias, o seu sumo sacerdote Ilquias acabou encontrando um livro da lei de Jeová. Então, Ilquias, ele passou a dar este livro para o seu secretário da corte, Safã, ler para Josias. E o resultado aqui dessa leitura, deste livro, está em 2 Crônicas 34, 18 e 19. Lá nós vamos observar como Josias reagiu devido a essa leitura de Safã. 2 Crônicas 34, 18 e 19 diz assim para a gente. Safã, o secretário, disse também ao rei. Ilquias, o sacerdote, deu um livro. E Safã começou a lê-lo perante o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou a sua roupa. Interessante observarmos esse texto, irmãos? Que após essa leitura que Safã fez para Josias imediatamente ele ficou com tanta tristeza, uma profunda tristeza, que ele rasgou as suas roupas, assim como podemos ver aqui na imagem. Ele imediatamente fez isso. Ele fez o quê? Ele se humilhou perante Jeová ali, esse ato de se humilhar diante de Jeová. Então, ele fez isso, por quê? Porque ele se deu conta
que nem todas as ordens que Deus tinha predisto havia sido cumprida pelos seus antepassados. Então, esse sinal de rasgar as suas roupas foi um grande sinal de humildade de Josias. Mas apesar de tudo isso, irmãos, ainda sem entender muito bem direito o que aconteceria com ele, com todo o seu reino, Josias, ele ficou meio em dúvida. Então, o que ele fez? Ele montou uma delegação completa de 5 homens, para que esses homens fossem à procura de algum profeta ali perante Jeová, para que ele entendesse melhor o que ia acontecer. Se descermos mais aqui um pouco no versículo 21, ali nos mostra como Josias falou com esses 5 homens. Diz assim, 2 Crônicas 34, 21. Vão, consultem a Jeová por mim e pelos que ainda restam em Israel e em Judá, a respeito das palavras do livro que foi achado. Pois o furor de Jeová, que será derramado contra nós, é grande, visto que os nossos antepassados não cumpriram a palavra de Jeová, nem fizeram tudo o que está escrito neste livro. Então, observamos aqui neste texto, irmãos, que Josias, ele poderia ter ficado até com um certo medo, um receio do que Jeová faria com ele, com o seu reino. Até mesmo ele diz aqui nas suas palavras, diz que pois o furor de Jeová que será derramado contra nós é grande. Então, com certeza, ele teve um certo receio do que Jeová faria com ele e com Judá. Tanto que esses homens foram à procura ali da profetisa Uda. Então ela, por meio de Jeová, ela transmitiu ali uma palavra que indicava que todas essas calamidades que aconteceriam, consequente da desobediência dos seus antepassados, escrito naquele livro, aconteceriam diante aquela nação apóstata de Judá. E tanto ainda Uda, ela acrescentou que Josias, por ele ter se humilhado ali diante de Jeová, como nós vimos, ele rasgou as suas roupas de tanta tristeza que ele teve do que aconteceria, ele não presenciaria essas calamidades, e sim, o relato ainda completa, que ele seria levado ao cemitério juntamente com os seus antepassados. Uda também transmitiu uma mensagem de Deus ali, condenando esses certos costumes apóstatas que a toda a nação de Judá estava tendo. Se descermos mais um pouco aqui no último versículo de 2 Crônicas, o 34, agora o 33, lá fala como Josias, ele aplicou o que estava acontecendo, Ele mostrou ali como Josias reagiu deste modo como Uda disse. Diz assim, depois Josias removeu todas as coisas detestáveis de todas as terras dos israelitas e fez com que todos em Israel servissem a Jeová, seu Deus. Enquanto ele viveu, não deixaram de seguir a Jeová, o Deus dos seus antepassados. Então aqui podemos observar, irmãos, que Josias ele realmente fez o que ele havia aprendido. Ele aplicou o que Uda havia falado para ele. E isso nós podemos aprender desse relato também com nós, Hoje nós podemos ter certeza que o nosso desejo é igual ao de Josias. Nós queremos acatar prontamente todas as orientações de Jeová. Também queremos nos acatar sempre de lembrar do exemplo alertador de que poderá acontecer se deixarmos permitir que a infidelidade, a idolatria nos contamine e atrapalhe a nossa amizade com Jeová. Mas, com isso, nós sempre podemos parar e nos fazer uma pergunta de autoanálise aqui, como vem trazendo no relato. Será que eu imediatamente coloco em prática o que aprendo de Jeová na sua palavra, a Bíblia? Então, a imagem que a gente tem aqui neste relato nos dá um bom exemplo disso, Podemos observar um jovem aqui que provavelmente fez seu estudo pessoal com este mesmo tema de Josias. Só que logo em seguida, ele já colocou em prática o que ele havia aprendido, Ele não deixou que a sua adoração fosse contaminada. Observamos que ele gosta muito de jogar videogames, só que ele tem certos jogos que desagradam a Jeová. Podemos ver ali jogos que possam envolver guerras, armas de fogo, tiro, muita violência, Até mesmo jogos que envolvam certo tipo de ocultismo ali. Só que esse jovem, ele poderia muito bem pegar todos esses jogos que ele tem e vender para alguém, até mesmo dar para algum parente. Mas com essas pessoas sabendo que ele é uma testemunha de Jeová, isso poderia acabar manchando o nome de Jeová, Então, ele prontamente fez o quê? Observamos ali na imagem, Jogou todos os jogos no lixo, Acabou se desfazendo de todos eles. É exatamente assim Josias fez,
ele aprendeu, ele escutou o que ele havia aprendido e realmente fez de fato, jogou todos esses jogos fora. Mas mesmo assim, ele continua gostando de jogar videogames e como observamos ali, ele tem outros jogos mais a fundo, né? Ali um jogo de corrida, um jogo de futebol, né? Jogos que são sadios para a diversão dele e que não envolva nada que desagrade a Jeová. Obrigado, irmão. Pode retirar a imagem. Então, nós temos sempre que nos lembrar, irmãos, do excelente exemplo de Josias, de lermos, de escutarmos a palavra de Deus. Pois, se lermos a palavra de Deus e meditar nela, ela pode nos afetar profundamente. Portanto, irmãos, que todos nós possamos seguir o excelente exemplo de Josias, de ouvirmos, aprendermos, mas o principal, de colocar em prática em nossa vida. Obrigado, irmão Gabriel, também por nos ajudar com essa consideração. Realmente nos fez pensar, né? A importância de colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos de Jeová. Agora, em joias espirituais, nós iremos convidar o nosso irmão Oscar Camilo para nos ajudar com essa consideração. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 35, versículos do 20 ao 23. E vamos acompanhar a leitura que a nossa irmã Luciene fará para nós. Depois de tudo isso, quando Josias tinha restaurado o templo, Neco, rei do Egito, foi lutar em Carquemis, junto a Eufrates. Então Josias saiu para lutar contra ele. Por isso, ele lhe enviou mensageiros para dizer: "O que você tem a ver com isso, rei de Judá? Não estou vindo lutar contra você hoje, mas a minha luta é contra outro reino, e Deus diz que eu devo me apressar. Para o seu próprio bem, pare de se opor a Deus, que está comigo, senão lhe causará ruína." Mas Josias não desistiu de enfrentá-lo e disfarçou-se para lutar contra ele. Não quis escutar as palavras de Neco que vinham da boca de Deus. Assim foi lutar na planície de Megido. Então os arqueiros atingiram o rei Josias, e o rei disse aos seus servos: "Tirem-me daqui, pois fui gravemente ferido." Obrigado, irmã, pela leitura. Então a pergunta é: como o que aconteceu com o fiel rei Josias serve de alerta para nós? Irmã Kaline. Então, Josias, ele era realmente um bom rei, mas ele acabou perdendo, então, a proteção de Deus, né, e morreu nessa batalha. Ele saiu para lutar com Neco, né, o rei do Egito, mas o que faltou, então? Josias, ele não levou em conta, né, o que Jeová realmente queria. Ele deixou ali de dar atenção, né, ao que Jeová queria. Então, ele poderia realmente ter perguntado ali para os profetas, né, fiéis, o que seria o certo a fazer. Então, trazendo para os nossos dias, o que podemos fazer? Sempre antes de tomar qualquer decisão, podemos pedir ajuda dos nossos anciãos, podemos nos recorrer à Bíblia e também à oração a Jeová. Obrigado, irmã, pela... Irmão Siqueira. Então, o que faltou para o Josias foi ser prudente, né? Ele fez uma coisa sem consultar. Ele era um bom rei, sabia o que fazer, mas nesse caso faltou ser prudente, porque ele não precisaria se empenhar nessa luta, não precisaria se envolver nisso. O próprio rei não queria lutar com ele. Agora, o que ele poderia fazer se ele for prudente? Consultar, como a própria irmã mencionou. Mas isso ensina para nós uma grande lição. Na nossa vida, assim como a dele, lá de Josias, nós temos muitos problemas, mas muitos problemas mesmo. Então, a primeira coisa que temos que fazer o que é? Tentar resolver o problema do nosso modo? Não.
do modo como Jeová nos manda, Jeová nos ensina, por meio da sua organização, por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, a ideia é sempre procurar sabermos o que Jeová pensa sobre o assunto. Muito bem, obrigado. Da leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Irmã Virgínia? Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 17, o texto mostra que Jeová é compassivo e paciente, porém sua compaixão e paciência não são ilimitadas. As pessoas precisam aceitar a mensagem do reino e querem sobreviver quando Jeová acabar com o atual sistema iníquo de coisas. Muito bem, obrigado. Ainda, irmã Rosana? Então, quando o rei Josias ele ouviu a leitura da Bíblia lá, né, daquele livro da lei, aquela leitura fez com que ele ficasse tão profundamente afetado que ele promoveu a adoração pura durante toda a sua vida. Então, o que isso me ensinou? Que quando lemos a Bíblia e meditamos nela, nós também somos afetados. E esse exemplo aqui citado, esse belo exemplo, nos incentiva também a demonstrar essa devoção exclusiva que o rei Josias demonstrou a Jeová e também permanecer fiel a ele. Obrigado. Irmão Israel? Ainda 2 Crônicas 36:15, nós observamos aqui que Jeová ele raciocinava vez após vez, né, com a nação, e ele mostrou ser realmente um Deus compassivo, né, que demonstrava muita compaixão pelo povo. O que nós podemos aprender com isso, né? E vez após vez também alguns cristãos precisam ser reajustados. Será que isso significa que eles não são valiosos aos olhos de Jeová? Não, muito pelo contrário, né? Jeová, ele demonstra essa compaixão, nós também devemos demonstrar essa qualidade, pois os nossos queridos irmãos merecem ser tratados com dignidade, né? E com certeza uma pessoa que ela recebe um conselho com dignidade tem muito maior propensão dela tocar o coração e de ser reajustado. Obrigado, irmão. Irmão Lucas? Aqui em 2 Crônicas 34:10 diz que o dinheiro usado dos donativos, ali que foi dado ao templo, foi usado para consertar e restaurar o templo. Podemos ver que hoje não é diferente. Nossos donativos sempre são bem usados, tanto que todo mês tem uma prestação de conta, né? Falado aí quanto entrou, quanto gastou. Não há pessoas assalariadas aqui, então todos os nossos donativos são bem direcionados. E indica também que, como no passado se fazia donativos, hoje continua. É um arranjo amoroso de nossa parte. Jeová, nós somos diferentes das religiões atuais, que exigem uma certa quantia especificada, tirando aquilo que as pessoas nem mesmo podem dar. Nós somos voluntários. Então vamos fazer bom uso e vamos sempre não esquecer que temos de dar nossos donativos para Jeová nos abençoar. Obrigado. Irmã Rose? Segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 27, fala que Josias teve um coração receptivo e por isso Jeová o ouviu. Então isso me ensinou que para que Jeová realmente me ouça, eu preciso também desenvolver um coração receptivo, estar pronto para sempre ouvir o conselho de Jeová e aplicar na minha vida. Muito bem, obrigado. Irmã Simone? 2 Crônicas 34, 1 ao 3, ali mostra o comentário da sentinela que quaisquer circunstâncias que talvez tenhamos na vida negativa, na infância, isso não nos impede de servirmos a Jeová.
né, de toda a alma. Interessante que aconteceu isso com Josias, embora ele não teve, né, durante a sua infância bons motivos, né, para servir a Deus, mas ele teve o exemplo do seu avô arrependido, Manassés. Então, a boa influência positiva de Josias fez com que elas produzissem resultados excelentes na vida dele. E o mesmo pode acontecer com aqueles que são como que se diz, órfãos espiritualmente, que eles possam também ter bons resultados espiritualmente, na verdade. Muito bem, obrigado. Irmã Mara? Neco, quando disse a Josias que Deus havia falado que ele não era para entrar na guerra, que aquela guerra não era para ele. Josias não podia saber se Deus realmente tinha falado com Neco. Na nossa situação hoje, nós podemos pensar o seguinte: como é que eu vou saber o que Jeová quer me dizer a respeito de alguma posição, alguma atitude que eu tenha que tomar? Josias podia muito bem procurar os profetas, buscar as orientações da palavra de Jeová, e ele não fez isso. Nós também, quando não tivermos a certeza daquilo que vamos fazer, temos que procurar as orientações. Temos os anciãos, temos irmãos experientes e temos a palavra de Jeová. Se lermos, pesquisarmos e meditarmos nela, vamos encontrar sempre a resposta e Jeová vai estar falando para mim. Mais para a direita, mais para a esquerda. Olha, veja, essa é a atitude que você tem que tomar. Muito bem, obrigado. Irmão Modesto, Silvio. Capítulo 34, versículo 33, quando fala que Josias, durante sua vida, né, ele ajudou Israel a servir a Jeová, e o povo não deixou de seguir a Jeová enquanto ele vivia. Então, como é bom também estar entre nossos irmãos, né, que pelo seu exemplo fiel a Jeová, seu amor a Ele, também nos ajudam a não deixar de seguir a Jeová, né, pela sua conduta e seu zelo. Muito bem, obrigado. Agradeço a todos os comentários e a toda a assistência pela sua atenção. Muito obrigado, irmão Oscar, por conduzir essa parte para nós. E aos irmãos também pela excelente preparação, excelentes comentários que nos ajudam e nos encorajam também. Agora nós vamos passar para a leitura da Bíblia. E os irmãos que têm parte na sala adicional, por favor, o irmão Silvio está aguardando-os lá. E aqui no salão principal, nós teremos a leitura da Bíblia de 2 Crônicas, capítulo 35, versículos do 1 ao 14. E quem fará a leitura para nós aqui será o irmão Gustavo Campos. Por favor, vamos dar atenção ao Gustavo. Josias realizou uma Páscoa para Jeová em Jerusalém, e o sacrifício pascual foi abatido no dia 14 do primeiro mês. Ele colocou os sacerdotes para cumprir os seus deveres e os encorajou a realizar o seu serviço na casa de Jeová. Então disse aos levitas, os instrutores de todo Israel, os que eram santos para Jeová: ponham a arca sagrada na casa construída por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não devem mais carregá-la sobre os ombros. Agora sirvam a Jeová, seu Deus, e ao povo dele, Israel, e preparem-se para o serviço, de acordo com as suas casas paternas e as suas turmas, conforme o que foi escrito por Davi, rei de Israel, e por Salomão, seu filho. Tomem a sua posição no lugar santo, agrupados de acordo com as casas paternas do povo, os seus irmãos. Para cada uma delas deve haver um grupo da casa paterna dos levitas. Abatam o sacrifício pascual, santifiquem-se e façam os preparativos para os seus irmãos, a fim de cumprir a palavra de Jeová dada por meio de Moisés. Josias contribuiu para todo o povo que estava presente um total de 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho, como sacrifícios pascuais, além de 3.000 bois. Tudo isso foi tirado dos próprios bens do rei. Seus príncipes também fizeram uma contribuição como oferta voluntária para o povo, os sacerdotes e os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os líderes da casa do verdadeiro Deus,
Deram aos sacerdotes 2.600 sacrifícios pascuais e 300 bois. Conanias e seus irmãos Semaías e Netanel, bem como Asabias, Jeiel e Josabade, os chefes dos levitas, contribuíram para os levitas com 5.000 sacrifícios pascuais e 500 bois. O serviço foi preparado e os sacerdotes tomaram a sua posição, e os levitas também, segundo as suas turmas, como o rei tinha ordenado. Eles abateram os sacrifícios pascuais e os sacerdotes aspergiram o sangue que receberam dos levitas, enquanto estes tiravam a pele dos animais. A seguir, prepararam as ofertas queimadas para distribuí-las ao povo, que estava agrupado de acordo com as casas paternas, para que as ofertas pudessem ser apresentadas a Jeová, conforme está escrito no livro de Moisés. E fizeram o mesmo com os bois. Eles cozinharam a oferta pascual sobre o fogo, segundo o costume, e cozinharam as ofertas sagradas em tachos, em caldeirões e em panelas. Depois as levaram depressa ao povo. Então os levitas prepararam a refeição pascual para si mesmos e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, os descendentes de Arão, ficaram oferecendo sacrifícios queimados e a gordura até o anoitecer. Assim, os levitas prepararam a refeição pascual para si mesmos e para os sacerdotes, os descendentes de Arão. Muito obrigado, Gustavo. Realmente estava muito boa a sua leitura, né? Nós podemos observar aqui bastante pontos importantes, né? Se nós observarmos aqui a brochura melhor, e na lição 2, o tema é Fale de Coração. E o que nós devemos fazer? Orar, primeiramente, se preparando bem para a leitura, né? E se você vai ler a Bíblia, o primeiro quadro aqui diz assim, se você vai ler a Bíblia, uma publicação, leia, entenda o assunto e treine a leitura. Nós observamos que você fez isso, né? Leu de modo natural, você conseguiu modular quando, por exemplo, Josias foi falar ou dar as orientações de como deveriam fazer. Então, nós observamos uma diferença na tonalidade da sua voz, não é? Mas de forma que a sua leitura não chamou a atenção para si mesmo, mas nós podemos entender muito bem. Muito obrigado pela sua preparação, que Jeová continue abençoando o seu progresso. Agora nós vamos passar então a nossa segunda sessão, Faça seu melhor no ministério. E a primeira conversa, nós vamos convidar aqui a nossa irmã Valesca Machado, juntamente com a irmã Ana Rosa. Vamos dar atenção ao que a irmã preparou para nós. E aí, Val, como foi seu domingo? Ai, foi ótimo, Ana. De manhã eu fui no campo com meu esposo e à tarde a gente passou com alguns amigos. Campo? Como assim? Ai, desculpa. É que eu tirei um tempo da parte da manhã para falar com as pessoas a respeito da Bíblia. Ah, legal. Mas e o que você falou? Eu fui perguntar para elas o que elas acham da Bíblia. E você, Ana, me diz, o que você acha da Bíblia? Bem, Val, para falar a verdade para você, eu não entendo muito, sabe? Mas todas as vezes que eu li ou que me mostraram algo, eu gostei muito. Ai, que bom de saber que você pensa dessa forma sobre a Bíblia. Ela possui várias coisas que podem nos ajudar. Olha só o que está escrito aqui em Romanos, no capítulo 15, o versículo é o 4. Ele diz assim para a gente: pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para a nossa instrução, a fim de que por meio da nossa perseverança e por meio do consolo das Escrituras, tivéssemos esperança. Viu só, Ana? Em apenas um versículo, quanta coisa boa, né? Aqui a gente conseguiu ver que fala de instrução, perseverança, consolo. E o que mais? Bem, esperança. Isso mesmo. A Bíblia, ela tem como nos ajudar de várias formas como essa. Ai, Val, obrigada, viu? Gostei muito desse texto. Ai, fico feliz. Agora que você sabe disso, eu vou deixar algo para você pensar. O que a Bíblia, que esperança a Bíblia nos dá para o nosso futuro? Bem, já me mostraram alguma coisa, mas agora no momento eu não me lembro onde está, sabe? São tantos nomes, né? Diversos números. Eu confesso para você que eu sinto uma certa dificuldade, viu?
Ai, você tem razão. A Bíblia ela tem muita coisa mesmo. Mas olha só, eu tenho aqui comigo essa brochura. O nome dela é Seja Feliz para Sempre. Ela nos ajuda a estudar a Bíblia de uma forma mais prática e fácil de entender. E logo quando a gente abre ela aqui, ela tem uma breve explicação que nos ajuda a entender como a Bíblia funciona. Olha só o que diz aqui. Como encontrar os textos da Bíblia? Olha só, o que aparece primeiro é o nome do livro, né? E depois vem o capítulo, que é geralmente o número grande. Logo em seguida, vem os versículos ou versículos, né? Que são os números menores. Aí aqui tem até um exemplo de como pronunciar eles, né? Quando nós falamos aqui, ó, João, capítulo 17, o versículo 3. Viu só? Esse é um exemplo bem simples, né? Menina, que legal! Eu não sabia que achava texto assim, não. Ah, eu fico feliz que você gostou. Eu vou deixar ela com você. Aí, num outro horário, eu venho conversar um pouco mais sobre ela com você e te ajudo a responder a pergunta que eu te fiz. O que você acha? Ai, eu gostei muito, eu quero assim. Combinado, então. Gostaríamos de agradecer também a irmã Valesca, a irmã Ana Rosa, por nos ajudar nessa consideração, né? Essa demonstração da primeira conversa. Foi muito bom, irmã Valesca, ouvi-la, né? A irmã estava muito bem preparada, assim como a sua moradora também, né? Mas nós observamos aqui a lição número 7, que diz que nós devemos usar informações verdadeiras. E quais são as fontes confiáveis que nós temos, né? A irmã utilizou da palavra de Deus, a Bíblia, né? Isso é o mais importante quando nós vamos levar a mensagem às pessoas, nós realmente utilizarmos a Bíblia para ensinarmos na pregação, né? E também nós observamos que a irmã fez bom uso, né? Deixou a brochura, Seja Feliz para Sempre como oradora, demonstrou também como que nós podemos aprender dessas lições, né? Ou qual é a melhor forma de estudar a Bíblia, né? A irmã conseguiu fazer uma boa demonstração e nós queremos também fazer da mesma forma quando nós estivermos no campo, conversando com as pessoas no serviço ministerial. Muito obrigado, irmã Valesca. Também continue progredindo, né? Agora nós vamos passar a revisita, e quem vai fazer para nós é a irmã Lércia Franco, juntamente com a irmã Kellen Campos. Vamos dar atenção às irmãs. Lércia, eu agradeço muito que você voltou de novo aqui. Sabe que eu até comentei essa semana, né, com a minha família, que você leu um texto tão interessante na Bíblia. Só que aí eu fiquei pensando, sabe, nesse texto que você leu, e eu fiquei pensando, mas né, que certeza que eu tenho que realmente, né, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E você tinha até falado sobre um futuro, né? Mas que futuro que é esse que a Bíblia fala? Kellen, eu que agradeço muito por você meditar no que nós conversamos, por se lembrar do texto bíblico que lemos juntas. Sabe, Kellen, nós podemos ter certeza que a Bíblia é um livro de Deus, pois ela fala em detalhes o que vai acontecer no futuro. E nenhum mero humano é capaz de fazer previsão com tanto acerto, não é verdade? Além disso, Kellen, um livro que vem de Deus, ele deve ser diferente de todos os outros. Você não acha? Sim, eu até concordo, mas que tanto assim de diferente que a Bíblia fala? Então, Kellen, o principal assunto da Bíblia são as boas notícias que Deus tem para nós humanos. Ele quer que todas as pessoas que vivem aqui na Terra tenham um futuro maravilhoso. Lá no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, nos conta como Adão e Eva, eles perderam a chance de viver para sempre aqui na terra, no paraíso, por serem desobedientes. Porém, no último livro da Bíblia, chamado Apocalipse, explica como a terra se tornará novamente um paraíso, pois essa é a vontade de Deus. Inclusive, hoje, eu quero ler com você esse texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. Vamos ler juntas?
Apocalipse 21, 3 e 4. Eu gostaria que você lesse, por gentileza. Ah, vou ler sim. Diz assim, ó. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Kellen, se você tivesse o poder de acabar com alguma coisa que nos causa infelicidade hoje, com que você acabaria primeiro? Ah, Lércio, olha, eu acabaria com a morte, porque perder alguém que a gente ama não é fácil. Verdade. Eu penso da mesma forma, Kellen. Sabe, a Bíblia é um livro que vai ajudar você a conhecer mais sobre o próprio Deus. Nela, nós encontramos leis, princípios, conselhos para a família, como criar filhos, como se dar bem no casamento, enfim, vai te aproximar muito mais do seu Criador. Eu gostaria muito de apresentar para você o site jw.org. Já ouviu falar? Olha, Lércio, eu nunca ouvi falar desse site, não. Então, para ajudar você a se lembrar e não esquecer, eu quero deixar esse cartão com você, que aí vai mostrar para você que você pode ter um curso bíblico gratuito, você pode ler a Bíblia nesse site, você pode assistir vídeos, enfim. Eu convido a você, na próxima visita, a acessarmos juntas esse site. O que você acha? Olha, eu achei bem interessante, viu? Eu vou esperar então você semana que vem e você me ajuda então a mexer nesse site e eu tenho muitas dúvidas. Combinado, Kelly. Muito obrigado, irmã Lércia, também a sua ajudante, irmã Kellen, pela sua apresentação. Estava realmente muito boa a demonstração que as irmãs fizeram, né? Nós observamos aqui, na brochura Melhore a lição número 11, que ela nos dá uma sugestão bem interessante. Fale de modo animado. E o que nós devemos fazer? Primeiro ponto, empolgue-se com o assunto. Enquanto prepara a sua apresentação, pense na importância da sua mensagem. Você deve conhecer tão bem a matéria a ponto de conseguir se expressar em suas próprias palavras. Foi isso que nós observamos, né? A irmã Lércia, ela estava muito bem preparada, falou de modo natural, falou com as suas próprias palavras realmente, né? E deu vida à apresentação, que é o terceiro ponto. Falar de modo animado, os seus gestos e expressões faciais têm que ser naturais e espontâneos. Nós observamos isso durante toda a parte que a irmã fez, né? E assim também que nós queremos estar bem preparados quando vamos falar com as pessoas, né? Não algo mecânico, mas algo que vem do coração. Para isso, uma boa preparação vai nos ajudar. Muito obrigado, irmã Lércia, também pela sua excelente demonstração. Agora, nós vamos passar ao discurso com o tema Use o poder da palavra de Deus na pregação. Quem irá fazer para nós? O irmão Geraldo Camargo. Como podemos usar bem a palavra de Deus na pregação? Bem, podemos aqui estabelecer 4 pontos principais. Uma certa ocasião, para ilustrar, né? Uma certa ocasião, um irmão perguntou: se você estivesse trabalhando de casa em casa e Jeová fosse o seu companheiro na pregação, você ia falar o tempo todo ou ia deixar Jeová falar também? Lembre-se, quando nós lemos um texto da Bíblia para o morador, é como se Jeová estivesse falando com o morador. Bom, então, esse é o primeiro ponto. Ler a Bíblia. Um texto bem escolhido, irmãos, tem um poder muito maior do que qualquer coisa que nós dissermos. E aí podemos nos perguntar: será que eu aproveito toda oportunidade que surge
para ler um texto na Bíblia? Segundo ponto principal, não basta apenas ler textos na Bíblia para as pessoas. Por quê? Muitas pessoas têm pouco ou nenhum conhecimento da Bíblia. Era assim no tempo dos apóstolos e é assim hoje. Não devemos achar que o morador vai entender o texto só de ouvir a leitura. Nós precisamos, na realidade, destacar os pontos principais daquele texto. E uma maneira de fazer isso qual é? É reler para o morador as palavras-chave. Aí podemos explicar o que o texto significa. Vamos ler um texto aqui, o texto de Lucas, no capítulo 24, versículo 32. Bem interessante esse texto, que diz assim, olha: e disseram um ao outro, não sentíamos arder o coração dentro de nós, quando ele nos falava na estrada, ao nos abrir plenamente as Escrituras? Perceberam? Quando nós fazemos isso, nós ajudamos a palavra de Deus a tocar a mente e o coração de quem nos ouve. Terceiro ponto. O que nós podemos dizer antes de ler um texto na Bíblia? Bom, podemos ajudar o morador a ter respeito pela palavra de Deus. Um modo de fazer isso é talvez perguntar para ele: vamos ver o que o nosso Criador diz sobre isso? É importante pensar na situação de cada morador e, com base nisso, adaptar o que nós vamos dizer. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo. Uma pessoa não é de uma religião cristã, né? Então poderemos dizer para ela assim: veja o que os escritos sagrados dizem. Veja, essa pessoa que não é de uma religião cristã, ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas respeita a Bíblia como um escrito sagrado. Então podemos dizer isso para a pessoa. A pessoa que talvez não gosta de religião, talvez poderíamos dizer para ela: olha, esse provérbio antigo diz... Perceberam? Quarto ponto. A Bíblia causa um impacto muito forte naqueles que ouvem a sua mensagem. Vamos ver aqui um exemplo. Um irmão fez uma revisita para um senhor que já lia as nossas revistas por alguns anos. Ele poderia simplesmente ter deixado a revista daquele mês, mas ele decidiu fazer algo: ler um texto citado na revista. O texto é 2 aos Coríntios, capítulo 1, 3 e 4, que diz assim, olha: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo consolo, que nos consola em todas as nossas provações, para que com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar outros em qualquer tipo de provação. Veja, quando o Senhor ouviu esse texto, ele ficou muito emocionado e comentou que ele e a esposa estavam precisando muito de consolo, ou seja, estavam precisando ouvir aquele texto da Bíblia. Ele até pediu, inclusive, para o irmão ler de novo. E esse senhor continuou progredindo na organização. Atenção à pergunta: você não concorda que usar a palavra de Deus faz uma grande diferença na pregação? Portanto, continuemos a usar bem a palavra de Deus na pregação. Gostaríamos de agradecer também ao irmão Geraldo pela excelente condução desse discurso, né? E estava muito bom, meu irmão, ouvi-lo. Um irmão que tem já bastante bagagem, né? Sabe fazer uma característica de oratória muito boa, né? E nós estamos aqui observando
uns pontos principais, por exemplo, que a brochura melhor ali na lição 14, ela nos traz. Chamar a atenção para os pontos principais, né? Foi o que o irmão fez no início do discurso, o irmão já citou os que teriam 4 pontos principais. E aqui diz assim, o que nós devemos fazer? Ajude as pessoas a acompanhar a sequência das ideias do seu discurso e mostre como cada ponto principal está ligado com o objetivo do tema. O tema era o poder da palavra de Deus na pregação. O irmão, durante todo o tempo, fez isso, né? Os pontos principais estavam ligados diretamente ao tema, né? Foi muito bom ouvir o irmão Geraldo. Obrigado, e que Jeová continue abençoando sempre o seu progresso, né? Agora, nós daremos início à nossa terceira sessão, Nossa Vida Cristã. E, para tanto, nós vamos entoar um cântico de louvor a Jeová, o cântico de número 96. O cântico 96 tem por tema, o livro de Deus é um tesouro, baseado em Provérbios, capítulo 2, verso 1 e 4. Vamos cantar alegremente o cântico 96. Nós passaremos, então, à próxima parte. Você está usando bem a Bíblia em áudio? Vamos dar atenção ao irmão Rafael Machado, que nos ajudará com essa consideração. Esse trabalho, essa gravação que foi feita, envolve amor, respeito e responsabilidade para com a palavra de Jeová, a Bíblia Sagrada. Então não é tão fácil responder essa pergunta que aparece na apostila. O que é a Bíblia em áudio? De uma forma resumida e bem simples, podemos dizer que é uma gravação da tradução do Novo Mundo revisada. Mas, para conseguir esse resultado, dependeu de muita pesquisa profunda, aliás, muitos irmãos, muitas vozes, sem falar todo o treinamento para que eles pudessem transmitir a mensagem da Bíblia com exatidão. Sem falar, claro, de nossos irmãos da parte técnica, que conseguiram extrair o melhor de todos os envolvidos, os equipamentos de primeira linha e a nossa colaboração. Sim, a sua colaboração amorosa com os donativos que você fez para a obra mundial. Mas o mais importante foi as bênçãos de Jeová para que esse projeto desse certo. Mas como sabemos que Jeová está abençoando? Bem, as experiências confirmam isso, como vimos nessa bela foto de nossos irmãos, que muitos já incluíram em sua rotina espiritual o uso desse recurso. E eles relatam que as gravações dão vida à palavra de Deus. E esse recurso tem ajudado na compreensão, nos ajudado a obedecer o que diz em Provérbios capítulo 4, versículo 5, que diz que todos nós precisamos adquirir sabedoria e entendimento. E você já tem usado esse maravilhoso presente, que é a Bíblia gravada em áudio? Se não, o que acha de incluir no seu dia a dia para que você possa tirar proveito da gravação da tradução do Novo Mundo revisada? Com certeza você não vai se arrepender. Mas vamos assistir um vídeo com mais detalhes a respeito desse trabalho. O tema do vídeo é Gravação da Bíblia em áudio, trecho. Por favor, deem atenção. Fiquem à vontade agora para responder. O que mais impressiona você sobre a gravação da Bíblia em áudio? Nosso irmão Tiago, por favor. A gente vê que envolve muito trabalho realmente gravar, né? Mas quando a gente escuta, a gente vê o carinho e o amor que eles colocam nessa leitura e o cuidado também. É uma gravação de muita boa qualidade, a variação das vozes que tem, a modulação que tem, a gente consegue realmente entrar na leitura, né? Mesmo escutando ali, a gente consegue saber diferenciar os personagens e consegue imaginar melhor, né? Do que não só ler ali com as palavras, mas escutando a gente consegue imaginar melhor o que está se passando ali. Muito bom, irmão Tiago, obrigado pelo comentário. A nossa irmã Luciene, por favor. O que me impressionou foi os irmãos constatarem ali que tem mais de 1000 personagens bíblicos, né, para fazer vozes diferentes e também por gravar, né, individualmente, né, essas vozes. Interessante, né? Nosso irmão Brás, muito obrigado pelo comentário, viu, irmão?
Eu acho que com todo esse trabalho que os irmãos fizeram, como diz um irmão, a leitura ganhou vida, né? Então você consegue se imaginar no cenário. Quando você ouve, por exemplo, o relato sobre Davi e Golias, você consegue se imaginar no campo de batalha, você consegue imaginar os personagens, a raiva de Golias, o amor de Davi por Jeová. Então traz à tona os sentimentos, então a gente consegue meditar muito mais profundo nas verdades bíblicas. Verdade, meu irmão. Muitos pontos mesmo, né? Então vamos tirar o máximo proveito desse presente de Jeová. Muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado também, irmão Rafael, por nos ajudar com essa consideração. E agora nós vamos passar ao estudo bíblico de congregação. E quem nos ajudará com essa consideração, o irmão Vanderlei Souza. Talvez você se lembre que, por ocasião do seu batismo, que talvez foi há um ano atrás, ou talvez algumas décadas, lá no discurso o orador ele falou: o batismo ele é apenas o começo de uma carreira cristã. E talvez pensando aí no seu estudante da Bíblia, se ele se batizou recentemente, você agora tem aí o privilégio de ajudá-lo nessa carreira cristã. E é uma honra em tanto, né, irmãos? Nós realmente nos esforçarmos em ajudarmos os nossos estudantes. Quando nós chegamos nesse ponto 48, essa lição 48 da publicação do livro, né, Seja Feliz para Sempre, já imaginamos que o nosso estudante já se batizou, né? Então imagine aí que ele já se batizou ou que ele vai se batizar. Mas tem uma importância muito grande de ajudar então esse estudante a seguir essa carreira cristã. Ao observarmos a lição 48, que iniciamos algumas semanas atrás, ela fala debaixo do tema Escolha bem os amigos. Então, já tivemos aqui algumas partes, né, algumas sessões desse estudo aqui 48, e vimos aí, por exemplo, como os amigos podem influenciar você. Os irmãos lembram de como uma amizade ou um amigo pode nos influenciar? Se lembram desse ponto? Como um amigo ele pode nos influenciar? A irmã Mara, por favor. Ele pode nos influenciar tanto para fazermos coisas boas, como para fazermos coisas ruins, boas escolhas ou péssimas escolhas. Muito obrigado, irmã. Por isso que aí no ponto 1, irmãos, falou assim, ó, amigos que amam e servem a Jeová podem ajudar você a permanecer achegado a Ele e a tomar boas decisões. Também vimos como a sua escolha de amigos pode fazer Jeová se sentir. E aí foi nos dito, nos apresentado, irmãos, que se nós escolhêssemos amigos que não amam a Jeová, nós poderíamos deixar Jeová ficar muito desapontado. E queremos passar essa condição para o nosso estudante, porque embora talvez ele já chegou nesse ponto de estar batizado, mas agora ele precisa trilhar esse caminho. Ele precisa fazer boas escolhas mesmo após o seu batismo. Então, pensando aí no seu estudante, nós também observamos aí tivemos até uma ilustração, se os irmãos observarem aí no ponto 3, que mostrou aí um pote, né, cheio de maçãs, e tinha uma maçã podre. E aí foi salientado que uma maçã podre, aí diz, né, ela pode afetar todas as outras. Então, quando nós pensamos ali no estudante, o que essa ilustração pode ajudar o nosso estudante? Ou como é que você pode ajudá-lo mediante essa ilustração? O irmão Lucas, por favor. Essa ilustração deixa bem claro, né, que o estudante tem que tomar muito cuidado com as companhias que ele vai ter daqui para frente. Porque, conforme já foi comentado, pode afetá-los para o bem ou para o mal. E se for uma má companhia, em pouco tempo
vai se contaminar, conforme nós vemos nessa gravura, que essa maçã aos poucos está contaminando outros. Então a pessoa tem que tomar cuidado, que sem se dar conta, ele já está combinando, já contaminou ele. Então é um alerta para todos nós, inclusive que estamos na organização também de Jeová. Porque se nós não prestarmos atenção em nossas amizades, essas amizades vão nos influenciar para o mal. O estudo mostrou para nós que até Jeová faz boas escolhas, não é mesmo? Jeová ele escolhe quem vai ser os amigos dele. E queremos incutir isso também ali no nosso estudante, né, ajudá-lo a escolher boas amizades. Então, hoje nós vamos observar o ponto 5, como ter boas amizades. E veja como ter amigos de verdade pode ajudar o nosso estudante, irmãos. Vamos assistir a um vídeo. Ele tem como tema, o que é um amigo de verdade? Vamos observar. Muito bem, vamos convidar os irmãos a lermos juntos Provérbios capítulo 18, versículo 24, e depois Provérbios capítulo 27, versículo 17. Provérbios capítulo 18, versículo 24. A irmã Delmira pode ler para nós, por favor? Alguns amigos estão prontos para acabar um com o outro, mas há um amigo que se apega mais do que um irmão. Obrigado, irmã. Agora Provérbios capítulo 27, versículo 17. O irmão Lucas Filho, por favor. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Obrigado, irmão. Então, pensando nesses versículos que nós lemos, irmãos, e aí imaginando lá o nosso estudante, né? Como amigos de verdade ajudam uns aos outros. O que esses versículos nos mostram aí também? A irmã Lerce. Então, vez por outra, nós vamos precisar contar para alguém de confiança como estamos nos sentindo. É aí que entra a figura do amigo de confiança. Ele pode nos consolar. Ele é aquele ombro amigo que nós podemos ter certeza que vai nos ajudar. Só que para encontrarmos esse tipo de amigo, nós precisamos ter paciência, conforme mostrou o vídeo. E precisamos ser bons ouvintes também. Muito obrigado, irmã. Nós pensarmos aí no nosso estudante, agora talvez já se batizou, está aqui conosco, podemos perguntar se ele não tiver um amigo de verdade, o que poderia fazer para ele ter esse amigo? Se ele não tiver, o que ele poderia fazer para ter esse amigo? O irmão Rafael? Interessante o vídeo, né? Fazer o estudante raciocinar sobre o fato de que ele precisa ampliar a sua visão, né? Não buscar alguém que goste das mesmas coisas, que seja da mesma idade, nem que tenha a mesma cultura. Isso vai ajudar ele, dentro da organização de Jeová, a achar um bom amigo, né? E aplicando o texto que foi lido de Provérbios 27, 17, que ele vai se afiar, ou seja, ele vai se edificar e ser edificado pelo irmão, né? Muito bem, irmão. Obrigado. Tem uma aplicação para nós também, irmãos? Essa questão de sermos um amigo de verdade? O irmão Lucas Franco. Tem sim, nós somos incentivados a nos alargar. O que é alargar? É ter amizade, conforme mostrou no próprio vídeo, com pessoas de diversas idades. Não somente aquelas pessoas, inclusive usam um termo interessante, será que você quer ter amizade só com o seu crone?
aquela pessoa pensa exatamente como você, não. E na congregação nós temos essa oportunidade. Temos uma variedade de pessoas de diversas idades, diversas culturas. Está se aproximando os nossos congressos, é uma boa oportunidade também para você conhecer pessoas de outras congregações. Então vamos estar prontos, vamos estar abertos, né? Aqui também não devemos ficar sentados como cadeira cativa aqui no salão, só sai daqui, só senta ali, né? Levante-se, chegue mais cedo para conversar com os irmãos, saia mais tarde, terminou a reunião, não vai embora logo em seguida. Então, são maneiras de nós ampliarmos, conhecermos nossos irmãos, fazermos perguntas, como foi seu dia, e ouvi-lo. Né? Que muitas vezes o que acontece é que quando vamos contar um problema para um irmão, o irmão fala um problema pior ainda. O meu problema é maior que o seu. Não, não é assim. Se você está contando, se alguém está contando alguma coisa para você, ouça a contenção, deixa para contar o seu outro dia. Então, dessa maneira, vamos ampliar a nossa visão de amizades e vamos ter muitos amigos. Muito obrigado, irmão. É por isso que aí falou, irmãos, olha, nós, no vídeo mostrou, né, para termos bons amigos, nós precisamos ser bons amigos. Então, esse ponto é interessante. Para termos bons amigos, nós também precisamos ser bons amigos. Então, será que os irmãos me veem como um bom amigo? Isso pode ajudar, né, até o nosso estudante. Pode ajudá-lo a trilhar esse caminho, né, para ele criar boas amizades, mas ele também precisa ser um bom amigo. Por favor, Filipenses capítulo 2, o versículo 4. Irmã Jane, por favor. Buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Obrigado, irmão. Então, para ter amigos de verdade, você precisa ser um bom amigo. Como você pode fazer isso? E aí temos até um recurso visual. Hein? Primeiro, o Ricardinho aqui na frente. Perdoar, sim, várias vezes nossos amigos. Nós podemos também fazer amigos de várias idades, de várias culturas. E também não buscar nossos próprios interesses, como Filipenses 2,4 disse. Obrigado, Ricardinho. Isso mesmo. Irmão Gustavo, por favor. A gravura nos ajuda também a entender que um bom amigo, ele se preocupa. Né? Na primeira imagem nós vemos a irmã ajudando, ali uma irmã de uma idade mais avançada. Na segunda gravura nós vemos que a conversa ali por telefone não é um monólogo, não é uma pessoa só falando, mas as duas estão conversando, se comunicando. A terceira imagem, abaixo, também nos mostra que a irmã está mostrando preocupação. A irmã está passando por um momento difícil, está chorando e a irmã está ouvindo. Não está falando por cima, mas ouvindo o que a irmã tem a dizer. Né? E depois mostra que ela está reunida com várias pessoas de diferentes idades, de diferentes pensamentos, talvez até de diferentes culturas. Né? Então isso mostra que um verdadeiro amigo, ele se preocupa, ele se importa e ele também ouve. Muito bem, muito obrigado, meu irmão. Mas aí algumas pessoas dizem, o importante é ter amigos, não importa quem. O que você diria sobre esse tipo de raciocínio? O importante é ter amigo, não importa quem. Irmã Vanessa? Então, conforme 1 Coríntios 15:33, é importante sim a gente ter amigos e bons amigos, porque o que a gente tiver como amigo é que vai influenciar nas nossas atitudes. Então, é muito importante a gente saber escolher bem os amigos, né? E ter em comum amar a Jeová. Muito obrigado, irmã. A irmã Jane ainda? Jeová, ele escolhe bem os seus amigos, né? Então, ele deixou na sua palavra também instruções para que nós possamos também escolher bons amigos. Muito obrigado, viu, irmã? O irmão Siqueira, por favor. Então, ter um amigo não é simplesmente ter um amigo para ser mais um.
Tenho muitos amigos, então, não é o caso de muitos. Um bom amigo, ele se concentra no que pode fazer pelas pessoas e não no que pode receber delas. Então, se for uma pessoa egoísta, vai acabar prejudicando o relacionamento. Por isso que é preciso pulverizar muito bem essa questão de bons amigos. A gente costuma dizer, irmãos, amizades nós temos muitas, mas bons amigos talvez sejam poucos. Mas vai depender muito da escolha que nós fazemos e se nós também somos bons amigos. E curtir isso no nosso estudante é muito importante, porque talvez a dificuldade maior, no caso de um varão, de um homem, para servir a Jeová, é largar as suas amizades. Isso aconteceu comigo, talvez aconteceu com muitos aqui. Largar as amizades talvez seja a maior dificuldade que o varão ele possa ter. Não sei, no caso, talvez, das irmãs, né? Das mulheres, mas o homem tem muita dificuldade nesse aspecto. Então, quando chegarmos aqui nesse estudo, mostrar para ele, né, que ter cuidado ao escolher os amigos vai ser bom para o estudante, isso vai agradar a Jeová. Esse é o resumo todo desse capítulo, né? Ter cuidado ao escolher os amigos é bom para nós e agrada a Jeová. Se nós realmente conseguirmos fazer com que isso vá ao coração do nosso estudante, ele vai trilhar o caminho e vai continuar servindo a Jeová. Vamos fazer uma revisão? Por que nossa escolha de amigos é importante para Jeová? A irmã Rose, por favor. Porque a nossa escolha das amizades vai demonstrar para Jeová o tamanho do amor que a gente sente por Ele. Porque conforme nós aprendemos nesse capítulo, os amigos eles podem influenciar a nossa vida. E nós queremos usar a nossa vida para fazer a vontade de Jeová. Obrigado, irmã. Que tipo de amizade nós devemos evitar? Irmão Canada, por favor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz que más companhias estragam bons hábitos. Então, os que não amam a Jeová e os que não corrigem seus modos de vida de acordo com princípios bíblicos, nós podemos considerar como más companhias e devemos evitar. Muito obrigado, irmão, pelo seu comentário. E como você pode ter boas amizades com um tipo certo de pessoas? Como agora ter boas amizades com um tipo certo de pessoas? A irmã Jane, por favor. Com certeza, nós podemos ter boas amizades por escolher aqueles que amam a Jeová, que eles vão nos ajudar, assim, a continuar sendo amigos de Jeová. Obrigado, irmã. Nós temos aí um quadro, né? Tente o seguinte. Então, ajude o seu estudante a conhecer mais pessoas na congregação. Aquilo que o irmão Lucas citou aí nos seus comentários, né? Ao trazer ele para a reunião, ajude ele a conhecer os irmãos, né? Outros estudantes que estão aqui conosco. Talvez ele seja tímido, retraído, mas vamos ter como hábito, né? Ajudá-lo nesse sentido, conhecer mais pessoas. Isso vai ampliar o vínculo de amizade. Quando estivermos, talvez, dirigindo o estudo dele, vamos levar outros irmãos, outras irmãs, amplia o vínculo de amizades, cria novos amigos, né? Isso ajuda muito o nosso estudante. Então, lembre-se, né, irmãos, todos nós devemos escolher bem os nossos amigos, porque com certeza estaremos agradando a Jeová. Muito obrigado, irmãos, pelos seus excelentes comentários. Obrigado, irmão Vanderlei, também por nos ajudar com essa consideração do estudo bíblico. Com certeza foi de muita ajuda para nós, né? E muitos pontos importantes que podemos também destacar com os nossos estudantes. Nós tivemos uma reunião bastante animadora hoje, não é?
nós ficamos felizes aí em observar o exemplo do rei Josias, quando ele colocou em prática aquilo que ele aprendeu, que ele ouviu, né? E é muito importante também nós colocarmos, não sermos só ouvintes esquecidiços, mas que nós somos aqueles que aprendemos a verdade e, principalmente, colocamos em prática aquilo que aprendemos. E é interessante também o que aconteceu com o rei Josias, depois desse episódio, que serviu de alerta para nós. A pergunta foi exatamente isso em Joias Espirituais, né? Quando nós não sabemos uma certa decisão ou decisões que vamos tomar na nossa vida, se não temos certeza, seria muito bom nós pedirmos ajuda dos anciãos, de irmãos maduros, para ver se realmente aquilo que nós vamos fazer, ele é da vontade de Deus, se vamos tomar a melhor decisão, e com certeza nós teremos as bênçãos de Jeová, se nós formos humildes e procurarmos orientação também. Observamos aqui em Faça Seu Melhor no Ministério, excelentes apresentações que nós queremos colocar em prática também, estarmos bem preparados para poder falar com os moradores, preocupar-nos com o que nós vamos dizer aos moradores, né? Quando nós estamos bem preparados, nós temos certeza daquilo que falamos e as pessoas percebem isso. E é isso que nós queremos fazer, né? Nós queremos realmente que as pessoas também se empolguem, assim como nós, com a palavra, ou de conhecer, ou de saber uma verdade bíblica. E é isso que nós queremos também fazer, né? As demonstrações nos ajudaram nesse sentido hoje. Em nossa vida cristã, nós observamos aqui o excelente trabalho, o amor que nós observamos com os nossos irmãos ao prepararem a tradução da Bíblia em áudio, colocando vida, quanto trabalho está envolvido e quanto proveito nós podemos tirar. Especialmente, irmãos, muitas pessoas não têm, talvez, facilidade em ler a Bíblia. Mas quando nós ensinamos, talvez, ela usar esse recurso de ouvir a Bíblia em áudio, e nós também, né, ouvirmos a Bíblia em áudio, com certeza vai fortalecer a nossa fé. No estudo bíblico de congregação, mais uma vez nós observamos a importância das boas amizades. E nós queremos isso realmente, nos alargar para termos muitos amigos, né? Amigos diferentes idades, especialmente com os nossos queridos irmãos e as pessoas que se achegam à organização de Jeová, que elas possam também se sentir amadas e que nós possamos ter um convívio com todos os nossos queridos e amados irmãos, né? Que são, com certeza, bons amigos que servem a Jeová. Agora nós vamos ter um anúncio vindo do escritório. O anúncio diz o seguinte para a congregação: prevenção de acidentes durante as reuniões. Para prevenir que acidentes aconteçam antes, durante ou depois das reuniões, relembramos a importância de estarmos atentos uns aos outros no salão do reino. Podemos fazer isso por dar atenção especial a dois grupos: nossos queridos irmãos idosos e nossas crianças. Em Isaías 46, versículo 4, Jeová prometeu que carregaria e sustentaria os queridos irmãos idosos. Todos nós temos a oportunidade de trabalhar junto com Jeová nisso. Por exemplo, podemos nos oferecer para acompanhar um idoso ou uma idosa que precisar de ajuda para caminhar ao chegar e ao ir embora. E também, se um deles precisar se levantar para ir ao banheiro. Além disso, os pais ou os responsáveis devem supervisionar as crianças o tempo todo. Quando elas são ensinadas a respeitar a casa de Jeová, por não correr no salão do reino, o ambiente das reuniões fica mais calmo, agradável e seguro para todos os presentes. O segundo anúncio: doação de publicações para Betel. Betel mantém um arquivo histórico que tem como objetivo preservar e restaurar itens que contam com as futuras gerações, como realizada a obra de pregação nos últimos dias desse sistema de coisas. Além de cuidar das exposições, essa é a herança dos servos de Jeová, e a Bíblia, o livro e seu autor,
Betel mantém um acervo bem variado com itens que fizeram parte da história da obra no Brasil. No entanto, esse acervo precisa de mais alguns itens, como, por exemplo, exemplares do boletim, do diretor e do informante, títulos anteriores do nosso Ministério do Reino e da atual apostila. Dos anos 1937 a 1947, sabemos que muitos irmãos apreciam a história da Bíblia, a história da obra no Brasil e possuem uma coleção pessoal de itens históricos da organização. Assim, se você está disposto a doar ou emprestar algum item para o acervo de Betel, entre em contato com Betel por meio do e-mail inbox.ist.br@jw.org. Envie uma foto e a descrição do item. Após isso, entraremos o contato para dar mais informação. Se os irmãos tiverem, depois esse anúncio ele será fixado no quadro de anúncios para os irmãos obterem aí o e-mail, né, corretamente, tá bom? Agora, irmãos, somente destacando para a reunião da semana que vem, nós temos algumas perguntas interessantes, né, que os irmãos poderão se preparar. Por exemplo, em joias espirituais, como alguns dos israelitas que ficaram em Babilônia servem de exemplo para nós. É muito bom nós estarmos preparados com os nossos comentários para a semana que vem também, para essa importante pergunta. E em nossa vida cristã, tenha alegria ao iniciar conversas. Então vamos nos preparar também para a semana que vem, como nessa reunião que tivemos hoje. Agora sim, para nós encerrarmos a nossa reunião de uma maneira bastante alegre, nós vamos entoar o cântico número 117, A Qualidade da Bondade. É baseada no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 41. E após